Bolsonaro vai pagar caro. STF forma maioria e mantém multa de R$40 mil contra ex-presidente por propaganda irregular nas eleições contra Lula. Deputado bolsonarista também não passa impune. Ricardo Arruda é condenado a indenizar Gleisi Hoffmann por ataques machistas. Além da grana, vai ter que se retratar publicamente. Enquanto isso, o Exército liga o alerta. Investigação interna tenta entender como tantos kids pretos acabaram envolvidos na trama golpista. As sujeiras vão começar a sair. Fique até o final para se informar das notícias mais importantes do dia aqui na Mídia Ninja. Antes de mergulharmos nas notícias bombásticas de hoje, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria e decidiu manter a multa de R$40 mil a Jair Bolsonaro por uso de propaganda eleitoral irregular contra o presidente Lula. O TSE aplicou a multa por um episódio durante as eleições de 2022, quando a campanha do ex-presidente, acusado de tentativa de golpe, pagou para impulsionar uma página que direcionava os usuários a outro site com críticas a Lula. Vale lembrar que, pelas regras eleitorais, só é permitido patrocinar publicidade positiva e não ataques contra a oposição. Dados do processo apontam que a propaganda negativa atingiu mais de 4 milhões de pessoas, além de custar R$290 mil para exibir anúncios mentirosos por quase um mês. Discutida em plenário virtual, o julgamento vai até o dia 4 de abril. Flávio Dino, relator do caso, votou a favor de manter a decisão do TSE ao lado dos ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. Deputado bolsonarista atacou Gleisi Hoffmann, espalhou fake news contra o PT, mas a conta chegou. A juíza enxergou de outra forma o que ele define como liberdade de expressão. O deputado estadual Ricardo Arruda, do Partido Liberal, foi condenado a pagar uma indenização de R$7 mil à ministra Gleisi Hoffmann, além de se retratar publicamente. A decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios trata de uma publicação feita pelo bolsonarista em outubro passado, quando ele chamou Hoffmann de a tal da amante e afirmou que ela esbravejava por ouvir a verdade. No post apagado pelo covarde, ele também afirmou que todos os presos de todos os presídios do Brasil comemoraram a vitória de Lula. E disse que com Guilherme Boulos, que concorria à Prefeitura de São Paulo na época, não seria diferente. Representantes do PT acionaram a Justiça denunciando uma tentativa de veicular o partido ao crime organizado. A defesa da ministra afirmou que o bolsonarista usou um boato de cunho sexual para atacá-la, tentando desqualificá-la como mulher e expondo-a a constrangimento extremo. O que Arruda chamou de liberdade de expressão, a juíza viu como um ataque vexatório e um desrespeito total, tanto à figura política quanto à dignidade de Gleisi Hoffmann. Investigação do Exército mira o perfil dos kids pretos acusados, as dinâmicas internas e o processo de formação para impedir que o erro gravíssimo se repita no Brasil. O Exército começou a investigar por que tantos kids pretos aparecem entre os militares denunciados na trama golpista. O diagnóstico pode ajudar a expor o problema e impedir que a história se repita. A investigação mira o perfil dos acusados, as dinâmicas internas e o processo de formação. No governo Bolsonaro, vários kids pretos foram chamados, incluindo Hélio Ferreira Lima e Rafael Martins de Oliveira, que estavam na ativa. Segundo a denúncia da PGR, esse grupo da organização criminosa atuou para pressionar o comandante do Exército e o alto comando, formulando cartas e agitando colegas em prol de ações de força no cenário político, tudo para impedir a posse do presidente Lula. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirma que o plano foi arquitetado, levado a Bolsonaro e ele anuiu. A investigação interna do Exército deve terminar no final de abril. Dados do STF revelam que 546 réus da trama golpista fecharam acordo com a PGR, enquanto 237 rejeitaram a proposta e sofreram consequências ainda maior. Dados do STF mostram que, dos 1.604 réus na trama golpista, 546 fecharam acordo com a PGR. Já 237 rejeitaram a proposta e foram condenados a 1 ano de prisão. Além da pena, os condenados
condenados terão que pagar multa e dividir uma indenização de 5 milhões de reais com os demais. Também ficam proibidos de sair de casa até o fim da pena e com o passaporte e o porte de arma retidos. Já os réus que fizeram acordo confessaram os crimes e aceitaram pagar multas e cumprir obrigações. Em troca, os processos ficaram suspensos e só voltam caso descumpram os termos. Eles também pegaram menos tempo de serviço comunitário do que os que rejeitaram o acordo, mas ambos são obrigados a assistir a um curso sobre democracia feito pela PGR. Vale lembrar que os acusados de crimes leves são aqueles que não participaram diretamente dos ataques, mas ficaram acampados em frente aos quartéis pedindo por intervenção militar. Em sua rede social, a ministra Gleisi Hoffmann explicou que não é para estes condenados do 8 de janeiro que se volta o projeto de lei de anistia apresentado na Câmara. É para livrar da punição o réu Jair Bolsonaro e os comandantes do golpe, que ainda nem foram julgados pelo STF. Enquanto Tarcísio de Freitas corre atrás de Bolsonaro, Haddad manda a real e diz não saber a opinião do governador sobre a ditadura militar até hoje. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou na última sexta-feira sobre uma declaração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que afirmou que o Brasil está preso em uma agenda que não vai levar a lugar nenhum. Haddad declarou que até hoje não sabe qual é o real posicionamento de Tarcísio, mas já tem uma ideia, dada a proximidade do governador com Jair Bolsonaro. Para mim, esse debate é relevante. Eu não acredito que não seja um tema correto julgar um presidente que tenha tido o comportamento que o Bolsonaro teve. Talvez para o Tarcísio não seja relevante o ambiente ser democrático ou não ser democrático, até porque eu não sei qual a opinião dele sobre a ditadura militar até hoje. Acredito que deva ser favorável, né, pela formação e pela proximidade dele com o Bolsonaro. Para mim, que sou professor de ciência política, a coisa mais relevante do mundo é a minha liberdade. Nada é mais relevante do que a liberdade de cada cidadão brasileiro. Nada. Viver sob a ditadura é uma coisa muito séria. É muito grave você não saber se vai chegar em casa pelo que você pensa, pelas ideias que você defende, pela forma como você quer participar da vida política nacional. Logo após Bolsonaro se tornar réu no STF, Tarcísio correu para as redes defender Bolsonaro, ignorando completamente os crimes que o ex-presidente cometeu. Nesta segunda-feira, ministros foram às redes para relembrar o golpe de 1964 e exaltar democracia, relembrando que pedir anistia a Bolsonaro é permitir que o retrocesso e a violência contra a Constituição voltem a dominar o país. Você que ficou até aqui faz parte dessa luta por informação verdadeira e contra a desinformação. Muito obrigado por apoiar o canal da Mídia Ninja. Agora queremos saber, o que você quer ver aqui no nosso canal? Deixe nos comentários.